O homem que disse é meu pai, tá morando na rua hoje, tá passando fome. Ai, tadinho, eu não tenho um pingo de pena dele. E me julguem quem quiser, eu sou advogada, tenho uma estabilidade financeira muito boa, graças a Deus. Mas antes desse homem sair falando do meu nome, eu queria tanto, mas tanto, que ele contasse a história certinha para que as pessoas viessem entender o porquê dele estar nessa situação hoje e o porquê de eu, com toda a estabilidade, não fazer muita questão dele na rua. O meu pai, ele sempre judiou da minha mãe. Minha mãe é analfabeta, uma coitada. Quando ele chegava embriagado da rua, ele batia nela. Quantas e quantas vezes ele colocou ela para dormir do lado de fora, na chuva. Eu chorando, implorando para que ele colocasse ela para dentro de casa. Ele ainda achava ruim e aí me batia também. Ele sempre se virou, então ele sempre ganhou dinheiro, mas a gente nunca desfrutou do dinheiro dele. A gente viveu muito, mas muito ruim. E aí, um certo tempo, meu pai conheceu uma mulher, né? Eu não gosto nem de dizer que é meu pai. Esse cara conheceu uma mulher. E quando ele conheceu essa mulher tinha 3 filhos também. E ele não pensou 2 vezes e colocou minha mãe de casa para fora. E foi eu e meus 2 irmãos também morar na rua. Detalhes, meus 2 irmãos especial, dependendo de remédio. Minha mãe não tinha como arrumar esse remédio, não tinha como arrumar dinheiro. Era muito difícil, mas ele não pensou na gente e ele nunca fez questão da gente. E a gente sofreu muito. Até que chegou um certo tempo em que eu fiquei mais mocinha e eu tive que me vender. Eu tive que me vender porque eu não aguentava mais o grito da minha mãe de desespero, de socorro, de ver todo aquele sofrimento dos meus irmãos, morre, não morre, sofrendo, era desesperador. A gente não tinha ninguém para ajudar a gente. Foi aí onde eu comecei a me vender e comecei a arrumar um dinheirinho, comprava os remédios do meu irmão. Consegui juntar um dinheirinho para alugar uma casa para a gente morar. E aí o tempo foi passando até que eu consegui um serviço, e consegui um serviço. Eu sempre fui muito dedicada, esforçada, até porque só Deus e eu sabe a minha história de vida. Então eu sempre tentei fazer o máximo. E eu sempre fiz. Fiz tanto que eu cheguei ao ponto de conseguir pagar a minha própria faculdade. Sim, continuei me vendendo e trabalhando, até porque não era fácil, as despesas eram muito altas. Se não fosse assim, eu não conseguia. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Me vendi, paguei minha faculdade e hoje eu sou formada em advogada. E sou uma advogada muito conhecida e muito desejada aqui na minha cidade, porque todas as situações as pessoas sempre me procuram. E hoje eu tenho uma condição de vida financeira muito boa. Hoje a minha mãe, ela vive uma vida de verdade. Hoje a minha mãe tem tudo do bom e do melhor. E os meus irmãos também. Eu não tenho filhos, meus filhos são eles. Para sempre eu vou cuidar. Agora, esse cara que disse ser meu pai, por mim, que ele apodreça no meio da rua. E tomara que essa história sirva de lição para alguém, porque ele só está colhendo o que ele plantou.